Bem, queridos, vamos lá. Hoje nós continuamos aqui na exposição do texto de Romanos. Especialmente hoje trataremos de uma porção do capítulo de número 7. Eu quero dizer de antemão, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ou o Evangelho de Paulo aos Romanos, como eu tenho chamado. Abra aí no capítulo de número 7, deixe sua Bíblia aberta, nós leremos a partir do verso de número 12, eu vou retomar do verso 12, que tinha encerrado semana passada, e nós iremos até o verso de número 25, tá bom? Eu quero, antes de expor o texto, quero só fazer uma importante menção aqui, queridos. Que importante menção? Você entende que nós estamos numa jornada, num planejamento? Nós estamos seguindo uma trilha, nós temos um destino? Pois é, nós temos, enquanto Segunda Igreja Presbiteriana Renovada do Gama. Então deixa eu salientar uma coisa importante aqui, que eu acho importante salientar de vez em quando. Esta série de sermões, queridos, transformados, não é apenas para que você engrosse sua compreensão sobre a Escritura, nem sobre o Evangelho, apenas intelectualmente. Essa série também é uma série a fim de capacitar você. Tanto para que você entenda melhor a sua fé e a viva mais profundamente, quanto para que você tenha recursos para proclamar o Evangelho. Especialmente esse próximo ano, nós vamos começar a nos arrojar para fora, né? Nós já terminamos aí um curso de evangelização Tetelestai, estamos com alguns grupos de evangelização rodando, alguns grupos que nós chamamos de pilotos, né? O Senhor está nos permitindo começar a alcançar algumas pessoas para a salvação. E eu quero dizer para você que você, enquanto cristão, precisa de recursos. Portanto, esta série Transformados, deixa eu te dizer uma coisa. Visite uma vez, ouça duas vezes, ouça 3 vezes. Nós temos lá, quantos sermões? Cadê o nosso querido Davi? Está aqui o Davi? Está não? Eu acredito que nós já tenhamos lá 27 sermões publicados na nossa página. Hoje é o 35º sermão pregado, ou seja, há bastante conteúdo para você compreender o Evangelho, e certamente até o final da Epístola de Paulo aos Romanos, irão aí pelo menos 80 sermões. Então, aproveite esse conteúdo. À medida que você está indo para o trabalho, à medida que você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, retorne a esses conteúdos, baixe ele lá em áudio para o seu celular, para o seu aplicativo, e aprenda o Evangelho, compreenda o Evangelho, deixe-se ser transformado pelo Evangelho, especialmente pensando no ano que vem, que nós começaremos a nos arrojar em evangelização. Esse é o tempo do Senhor para nós no ano que vem. A minha intenção, inclusive, é expor o livro de Atos dos Apóstolos, depois de expor Romanos. Eu tenho certeza que será um tempo onde nós seremos impulsionados pelo Espírito de Deus a começar a cumprir com mais arrojamento aquilo a que Deus nos destinou como igreja, que é sermos testemunhas de Cristo Jesus, templos vivos, cartas abertas. Amém? Então, fica esse chamamento aqui, não deixe de retornar, de ver, de rever, de estudar, especialmente os sermões ali do capítulo de número 1 até o final do capítulo de número 5. É claro que os outros também são importantes, mas estes também são importantíssimos. Ok, queridos? Beleza? Bom, vamos lá, curve sua cabeça. Quero pedir que você já abriu sua Bíblia em Romanos capítulo 7, a partir do verso de número 12. Então, deixe ela aberta aí e oremos ao Senhor, pedindo ao Senhor que esteja nos permitindo ouvir e sermos transformados pela sua palavra. Senhor Deus, obrigado, porque estamos diante da tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua nos falando. Obrigado porque ela é palavra viva, mais cortante que espada de 2 gumes. Que a tua palavra nos alcance aqui, agora, Senhor, transformadoramente. E que isso nos permita reposicionarmos-nos na nossa fé, confiarmos em Cristo. Que Cristo esteja sendo exaltado e nós possamos desfazer-nos de toda insegurança,
para que nos apeguemos a Ele somente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 12 até o verso 25, é um trecho de difícil interpretação e um trecho que requer que nós compreendamos minimamente o contexto para que nós entendamos como alocar esse texto aqui na compreensão da nossa vida cristã. Esse texto diz respeito à nossa vida cristã, mas ele mal entendido pode fazer mal, inclusive, também à nossa vida cristã. Então, lembremos aqui rapidamente do contexto. O assunto de Paulo na epístola é o Evangelho. Na verdade, esse é o assunto da Escritura. E muito mal entendida e pregada e falada é a Escritura quando não se entende que o coração da Escritura é Cristo e o que Ele fez. E o que nós vemos nos nossos dias é em muito a Escritura ser usada a pretexto das nossas vaidades, dos nossos desejos, inclusive até mesmo dos nossos pecados, deixando de lado aquilo que é o seu centro, o seu coração, que é Cristo e a boa nova do Evangelho. Este é o assunto de Paulo aqui em Romanos. E depois de Paulo ter falado sobre a glória do Evangelho que salva pecadores, nós vemos algumas questões sendo levantadas a partir do capítulo de número 6. E uma delas é: e aí, Paulo, então vamos pecar, já que fomos salvos poderosamente pela graça de Deus? E Paulo diz: não. Porque nós não apenas fomos justificados e salvos, nós fomos regenerados e santificados. E então perguntam a Paulo, a partir do capítulo 7, e então, Paulo, nós devemos guardar a lei, já que agora nós fomos regenerados? E Paulo vai dizer: não, queridos, nós fomos livres da lei. Nós agora estamos debaixo da lei de Cristo, não mais debaixo da lei mosaica. E aí, então, alguém vai perguntar para Paulo: então, Paulo, a lei é pecado, já que a gente não deve guardar a lei? E é o que nós vimos semana passada. E Paulo responde: não, queridos, o problema não é a lei não é pecado, o problema somos nós. E eu gostaria que você começasse a conhecer melhor a você mesmo, para que você entenda a sua jornada de vida cristã. Foi isso que Paulo começou a tratar conosco semana passada. Por isso, inclusive, o título de sermão semana passada foi: conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos entender, e aqui Paulo estava especialmente falando com aqueles que achavam que poderiam guardar a lei para serem salvos. Paulo vai dizer: meus queridos, vocês ainda não se entenderam. Vocês não perceberam que eu já disse que a lei tem de ser perfeitamente guardada? E que vocês não têm condições de guardarem perfeitamente a lei de Deus? Conheça-te. E semana passada falamos sobre isso. E hoje? Então alguém poderia levantar a seguinte pergunta: ora, Paulo, então aquilo que é bom, que era a lei, se tornou em morte? Não faz sentido, Paulo. Se nós já temos o Espírito e se a lei é boa, então vamos guardar a lei. Agora nós temos oportunidade de ter uma boa performance. Você não disse para a gente que a lei é boa? Você não disse para a gente que agora nós temos o Espírito Santo de Deus? Então faz o seguinte: deixa a gente guardar a lei, a gente vai mostrar que agora a gente é capaz. E Paulo vai responder hoje a nós, nos dizendo que não fomos livres ainda plenamente do pecado. Certo, queridos? Nós, cristãos, não fomos livres plenamente do pecado. Nós contabilizamos batalhas ainda perdidas na guerra contra o pecado. A guerra já está vencida. O Senhor Jesus já venceu por nós. Mas para que a guerra se complete, ainda há muitas batalhas que nós vamos travar, e algumas delas nós perderemos. Por isso é que Paulo estava nos mostrando que é impossível alguém se manter pela lei. Ninguém se mantém na fé pela lei. É preciso dizer, e eu preciso falar, que esse texto é um texto de difícil compreensão, viu, irmãos? Algumas pessoas olham para esse texto e dizem: de quem Paulo está falando aqui? Está falando de si, como um cristão regenerado?
Ou ele está usando aqui uma figura de linguagem, falando como se ele não fosse ainda cristão, do seu tempo ainda sem a fé em Cristo? Existem essas dúvidas. E essas dúvidas não são contabilizadas só por gente que não conhece bem a Bíblia. Agostinho de Hipona, por exemplo, uma época ele entendeu que Paulo estava falando de si antes da fé, e depois, à medida que ele vai crescendo, ele passa a compreender que, na verdade, Paulo só podia estar falando de si mesmo na fé. Aqui ele está junto de Martinho Lutero, aqui ele está junto de Calvino. Eu também, em algum momento, entendi de modo diferente esse texto, e já me alinhei a Calvino, a Lutero e a Agostinho à medida que nós vamos estudando essa epístola, né? E é importante que nós entendemos que Paulo está falando nesse texto do cristão já regenerado. Então, quando nós formos ler aqui, entenda que Paulo está falando do cristão que já nasceu de novo. O capítulo 6 é Paulo dizendo: venceremos a guerra contra o pecado. E no capítulo 7, essa porção é Paulo nos dizendo: contudo, seremos ainda derrotados em algumas batalhas contra o pecado. Certo, queridos? Ok? Deu para entender? Para finalizar, então, esse panorama, quero usar uma fala de John Owen. Esse livro do John Owen, inclusive, é um livro difícil de ler, que é inglês do século 17. Tem coisa ali que você tem que ficar pesquisando, não é nem inglês, o inglês atual. Mas eu fiz uma tradução de um trecho desse livro dele, o livro O Pecado Residente, e num trecho muito importante que nos ajuda a nós entendermos aqui como nós estamos, John Owen diz assim: pela graça, o crente pode ordinariamente prevalecer no desejo de obedecer e fazer o bem, mesmo contra o poder e a eficácia do pecado residente. Então preste atenção. Pela graça, nós podemos vencer ordinariamente e frequentemente, obedecendo a Deus, mesmo sabendo que ainda existe a eficácia do pecado que reside ainda em nós. Ok, queridos? Tudo bem? Então, olhe bem, nós vamos ler esse texto agora, e eu gostaria que você atentasse o seguinte: o que Paulo vai nos falar aqui, não é a nota comum da jornada cristã, mas é algo que também faz parte da jornada cristã. Esse texto também é muito mal entendido quando algumas pessoas olham para aquilo que Paulo está dizendo aqui e ignoram o capítulo 6 e o capítulo 8. E as pessoas dizem: está vendo, eu não preciso me esforçar tanto contra o pecado não, já que o próprio Paulo está dizendo aqui que ele não faz o bem que quer, quem sou eu para ser maior que Paulo? Não é nesse sentido que Paulo está nos dizendo isso aqui. Ele primeiro nos mostra no capítulo 6 que nós vencemos a guerra. No capítulo 8 ele nos convida ao combate. E no capítulo 7, sim, ele nos mostra a realidade da vida cristã. Mas isso não é a única nota da vida cristã, mas também faz parte da nossa jornada. Entendendo isso, vamos lá. Capítulo 7, a partir do verso 12, abra a sua Bíblia, leia comigo e mantenha a sua Bíblia aberta. Nós voltaremos a esse texto repetidamente. Paulo nos diz assim: de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser ou no meu homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo,
guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aqui Paulo está enfatizando a importância de nós reconhecermos que continuamos ainda pecadores, especialmente contra os legalistas. Se num primeiro momento no capítulo 6, Paulo estava se levantando contra aqueles que são liberais e dizem, não tem problema a gente viver em pecado, Paulo. E Paulo vai dizer, não, já fomos regenerados. Por isso não podemos mais viver liberalmente no pecado. Aqui, o outro desvio do evangelho, que é o legalismo, é contra o legalismo que Paulo está se levantando, e ele está dizendo, não, queridos, não acreditem no potencial que vocês têm de guardar perfeitamente a lei, porque ainda nós somos pecadores, e por isso não poderemos confiar em nós plenamente. Há uma frase de Martinho Lutero, onde ele diz, não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome, pecador meu sobrenome. Semana passada nós falamos sobre o conhece-te a ti mesmo, e nós continuamos conhecendo a nós mesmos aqui nesse texto, mas aqui, se semana passada nós falávamos sobre as dinâmicas internas da nossa alma, aqui Paulo fala de um aspecto da nossa natureza, e eu quero descrever esse texto como conhece-te ainda pecador. Este é o assunto de Paulo para nós nessa noite. Conhece-te ainda pecador. Ok, queridos? Certo? Amém? Conhece-te ainda pecador, em primeiro lugar, lidando com o poder da carne. É isso que nós vemos aqui a partir do verso de número 15. Paulo nos mostra que nós ainda somos pecadores e que nós, por ainda sermos pecadores, continuamos lidando, tratando com o poder da carne. Observe a partir do verso 15, o que nos diz aqui o apóstolo Paulo, falando dessa dinâmica de ele reconhecer que ainda existe a carne lutando dentro dele. Ele diz no verso 15, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. No verso 17 ele diz, mas o pecado que habita em mim. No verso 18 ele diz, sei que nada de bom habita em minha carne. Ele continua dizendo, porque eu desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aqui Paulo nos mostra de muitas formas que ele ainda está lidando com o poder do pecado, da carne que habita nele, do pecado residente nele. Essa é a linguagem que nós usamos falar teologicamente. O pecado residente, ou como diria Calvino, o pecado residual. Nós como cristãos, queridos, não podemos ignorar que existe uma carne, uma natureza ainda pecaminosa em nós, nós não podemos desconhecer isso, e isso não pode ser algo longe de nossas vistas em todo o tempo. Alguém já disse, em estratégia de guerra, mantenha o seu amigo próximo, o seu aliado, e o seu inimigo mais próximo ainda. No sentido de que esteja alerta sobre o seu inimigo. Não esteja ignorando o seu inimigo como se ele não existisse. Não pense que uma trégua passageira é motivo pelo qual você deva baixar a guarda. Fique alerta. E muitas vezes, nós como cristãos ignoramos no sentido de que não conhecemos que ainda há uma natureza corrupta em nós e que nós ainda temos o poder da carne operando em nós. Eu me recordo que por ignorância, na minha segunda semana de fé, ignorância mesmo, né? Eu liguei para minha irmã
para compartilhar sobre a minha jornada de fé e disse: mana, eu não estou pecando mais, que coisa boa. Já não sou mais um pecador. Por que eu disse isso? Por ignorância. E alguns cristãos são ignorantes quanto a isso, e alguns cristãos querem cobrir essa realidade como se pudesse cobrir o sol com uma peneira. Não sou pecador não, deixa eu cobrir a luz do sol que está vindo sobre mim com uma peneira. Dá para cobrir a luz do sol com uma peneira, irmãos? Não dá. Paulo aqui está falando de si e em sua experiência de vida cristã. Paulo usa os verbos no presente. E ele fala de uma compreensão do pecado que só o regenerado tem, queridos. Só aquele que nasceu de novo reconhece que existe uma natureza pecaminosa, corrupta e perversa dentro de si, que está militando contra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olhe para Paulo antes de sua conversão. Como Paulo se olhava, como Paulo se via antes de sua conversão? Paulo se via como alguém irrepreensível. Paulo se achava o bambambam. Ele dizia: eu sou um perfeito dizimista, eu sou um perfeito guardador da lei, eu obedeço todos os mandamentos, não há ninguém que possa ir além de mim, pode até haver iguais, mas como a mim, não há não. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4. Ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, nota 10, irrepreensível. Isto é Paulo, antes de se contemplar um pecador em Cristo. Paulo, antes de ser confrontado pelo Evangelho, ele se achava alguém que se bastava. Mas só alguém regenerado pode olhar para si e reconhecer que há um pecado residente nele. Por isso, agora em Cristo, Paulo reconhece o poder da carne para gerar pecado. E Paulo não reconhece isso dando de ombros. Tipo, o pecado está aí, né? Fazer o quê? Sou um pecador mesmo, então Jesus que me aceite assim. Não. Paulo não reconhece isso dando de ombros, ignorando essa questão da natureza do pecado. E há muitos cristãos que lêem esse texto de Romanos e de forma muito equivocada, pensam que Paulo está tratando desse modo. Olha a angústia de Paulo nesse texto, queridos. Essa angústia só pode ser vivida por alguém que nasceu de novo e que se descobriu uma vez pecador diante de Deus. Paulo vai dizer no verso 18 que nada de bom habita na sua carne. Existe algo de uma natureza pecaminosa dentro dele, e ele reconhece que nessa natureza pecaminosa não existe nada de bom. Percebe a diferença entre Paulo aqui e Paulo lá, antes da conversão? Paulo lá antes da conversão dizia: está vendo, Senhor? Olha para mim. O Senhor acha em mim um verdadeiro adorador. O Senhor acha em mim um israelita de israelitas. O Senhor acha em mim um homem zeloso e fiel. E agora, depois de convertido, o que Paulo diz de si? Nada de bom habita em mim. Paulo agora tem clareza diante dos recônditos da sua alma, e ele reconhece uma besta, uma fera dentro de si, que quer cumprir os seus desejos pecaminosos de fazer que o pecado se realize nele em todo o tempo. Paulo percebe que aquilo que antes estava maquiado pela religião, agora está descortinado à luz do Evangelho, e ele reconhece-se a si mesmo um pecador, queridos. E ele reconhece que por mais que ele se esforce, há a carne dentro de si que protesta os seus apetites. Ela quer
cumprir e realizar o pecado em nós. Entende isso? O não regenerado não tem crises por causa do domínio do pecado em sua vida. Quem não nasceu de novo, queridos, está em paz, está tranquilo, está suave, está de boa. Ele não lida com o poder da carne, queridos. Ele não tem problema em deixar que a carne siga seu curso. Ele não resiste à carne. O homem que não nasceu de novo, ele ignora quem é o seu dono, que é a carne. Aquele que nasceu de novo tem essa postura de Paulo, dessa luta, dessa angústia. Ele reconhece que há a carne em si. Aquele que não nasceu de novo, ele até sofre pelas consequências do pecado, mas ele não sofre pelo pecado em si. O homem não regenerado, ele sofre sim, quando ele, por exemplo, deixa de pagar seus impostos e depois vem uma circunstância que ele toma tudo que ele tem. Quando ele comete um crime, depois ele tem de pagar a pena. Quando ele adultera e depois perde a sua família, é claro que ele sofre com as consequências do pecado. Mas sofrer com o pecado? Não, ele não sofre. Ele está bem. Se ele pudesse fazer todas as coisas que sua carne quer fazer e não ter nenhuma consequência má, isso seria o céu. Não é à toa que alguns dizem que o céu são 72 virgens. Percebe o que é a carne? A carne é isso. Dizendo que o céu será um banquete sexual com 72 virgens. Sem a consequência do mármore do inferno? É isso que o pecador pensa. Mas Paulo fala aqui, queridos, exatamente dessa perspectiva. Conhece-te a ti ainda, pecador, lidando com o poder da carne. Sim, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho nessa luta. Todos aqueles que nasceram de novo, reconhecem-se pecadores, lidando com o poder da carne. Certo? Amém? Nenhum cristão está livre de lutar com a carne neste tempo da nossa jornada de fé. Nenhum. Se você não está lutando com a carne, há duas questões em você possíveis. Ou a primeira delas, você não nasceu de novo e a carne é a sua aliada. Ou a segunda delas, você está ignorante. Eu espero que essa noite você tenha revelação e compreensão para levantar a sua guarda e sair dessa posição vencido e dominado pela carne que habita em você como habita em mim. Porque aqui, queridos, nós não temos outra possibilidade senão a de nós reconhecermos o nosso estado e nos posicionarmos em guerra. E falarei sobre isso daqui a pouco. Mas fique alerta. Não há uma guerra em você? Então você ainda não entendeu quem é Cristo e não nasceu de novo, queridos. Pode ser que você não tenha nascido de novo ainda. Pode ser que a carne ainda seja sua aliada. Pode ser que você ainda não se reconheça um pecador. Pode ser que você se assegure na religião. E na religião há morte. Não interessa se você é dizimista, não interessa se você vem a todos os cultos, se você não se reconheceu pecador, se Cristo não é o seu Salvador, se você não luta contra a carne, você não nasceu de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. Ou então, pode ser que, tendo nascido da água e do Espírito, você não esteja progredindo diante de Deus, se tornando a imagem de Cristo. E você tenha pensado, não, já que Paulo disse que a carne está de boa, vou ficar de boa com a carne, pastor. E você sentou lá, a carne jogou uma lábia em você. Sabe os nossos inimigos? Se eles podem nos ganhar na conversa, eles não levantam armas contra nós. Eles só levantam armas contra nós depois que a conversa não deu certo. A primeira tática da guerra é a diplomacia. Se o nosso inimigo, pela diplomacia, nos venceu, não, pastor, eu sou um pecadorzão mesmo, deixa eu ficar assim. Paulo não falava que era assim? Não. A Paulo nos revela a sua condição aqui em luta. Por isso, devemos conhecer a nós mesmos pecadores e conhecer que estamos lidando com o poder da carne. Em segundo lugar, conhece-te ainda pecador, mas agora já em novo homem
interior. Olha o que nos diz o verso de número 22. Paulo diz assim: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Paulo está falando que no seu homem interior ele tem prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo que existe uma esfera da sua interioridade que já está inclinada a Deus e aos seus mandamentos e à sua lei. Com isso, Paulo está reforçando aquilo que ele já havia dito no capítulo 6, dizendo que sim, nós já nascemos de novo em Cristo. Com isso, ele está reforçando aquilo que ele havia dito há uns versos atrás, aqui no capítulo 7, dizendo que sim, nós já estamos em nova aliança com Deus pelo seu Espírito, e sim, já há uma nova vida em nós. Entende isso? Então, calma aí, não se desespere ainda. Não há apenas o pecado e a carne em nós, há já um novo homem interior que começa a se inclinar a Deus, queridos. A falta de identificação com o pecado é tal que Paulo declara que ele não quer fazer o que faz. Paulo está dizendo que ele odeia os pecados que ele comete. Paulo está dizendo que ele detesta quando ele se inclina na direção do pecado. Então preste atenção. Há aqui uma questão importante. Sim, ainda somos pecadores, mas agora já em novidade de vida, já com um homem interior que se inclina em direção a Deus. Por isso, é importante nós sabermos que aquele que não nasceu de novo, não encontra prazer nos mandamentos de Deus, queridos. Ele só vê nos mandamentos de Deus cobrança, frustração. A preocupação de quem não nasceu de novo não é com a glória de Deus. A preocupação de quem não nasceu de novo é com outras coisas. Mas quem nasceu de novo está como Paulo, nos dias em que ele perde a batalha. No dia em que ele perde a batalha, ele fala: caramba, Deus, por que, Senhor? De novo. E o seu nome sobre mim, Senhor, e a sua fama sobre mim, e a sua glória sobre mim. Senhor, me ajuda, eu não posso viver assim, porque o meu desejo é a tua honra, e eu estou vivendo essa luta, essa batalha aqui contra o pecado, Senhor, me ajuda. Percebe a grande diferença, queridos? Aquele que não nasceu de novo, pouco importa a ele o nome de Deus e a sua glória. Aquele que nasceu de novo, não é que ele não tem o pecado lutando dentro dele, ele tem. Mas ele também já tem agora uma inclinação em direção a Deus, ao seu nome, à sua fama, à sua glória. E às vezes, nós estamos numa condição de acreditar que essa luta, essa batalha em nós, revela a nossa completa incapacidade de nos achegarmos a Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhe para aquilo que Cristo já fez. Ele já fez muita coisa. Tem muita coisa ainda para fazer, mas ele já fez muito, queridos. A coisa mais importante, que é a inclinação do homem interior, que agora já não tem prazer e paixão na morte, agora deseja a glória de Deus, isso já está realizado em nós. Ainda que em gemidos, ainda que em angústias, ainda que em sofrimento, ainda que em batalhas, ainda que em meio à guerra, ainda que seja dizendo: isso não é o que eu quero fazer, isso já revela que nós nascemos de novo em Deus. Amém? Entenda isso. Existe uma realização de Deus em nós que testifica essa nossa própria inquietação. Ah, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Essa luta que eu estou vivendo contra este pecado aqui, tem compaixão de mim. Essa própria inquietação testifica que nós já nascemos de novo. Amém, queridos? Conhece-te ainda pecador. Em primeiro lugar, lidando com o poder da carne. Em segundo lugar, mas agora já em novidade de vida. E em terceiro lugar, conhece-te ainda pecador, entretanto, já não
em paz interior. Estranho, né? Sim. Se nós estamos em Cristo, se nós continuamos lutando contra o pecado, ou melhor, se nós estamos em Cristo e se nós já não estamos mais cedendo ao pecado, começou uma batalha dentro da nossa alma. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer no verso de número 23. Ele diz assim: mas agora vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha o que Paulo fala. Paulo nos fala aqui de uma circunstância, de um conflito interno, uma batalha, uma guerra. Nós, queridos, que estávamos longe de Deus, quando estávamos mortos no pecado, sabe qual era a nossa condição? Nós estávamos em guerra contra Deus, Deus era nosso inimigo, nós éramos inimigos de Deus, mas nós tínhamos paz conosco mesmo, tranquilos, de boa. Eu estou muito bem. Minha vida, tranquila interiormente, sou saudável, né? Estou alinhado interiormente. Algumas pessoas alinhavam seus chakras lá e tal. Mas quando nós morremos, queridos, em Cristo, o que acontece? O conflito que nós tínhamos com Deus se torna paz. Mas aí começa uma batalha, uma guerra. Antes, se nós tínhamos paz conosco mesmo, agora nós estamos em guerra conosco mesmo. Paulo fala dessa guerra da carne contra o espírito na sua epístola aos Gálatas. E o que está acontecendo conosco, queridos, é que nós estamos literalmente dormindo com o inimigo. Só que ele não está ao seu lado na cama. Ele está deitado no seu próprio travesseiro. É você. Certo? Há um inimigo dentro de nós. Só entende isso quem nasceu de novo em Cristo. Nós não temos mais paz interior nessa vida. Temos paz com Deus, a paz que excede a todo entendimento. Mas contra nós mesmos estamos em guerra. Há uma batalha. E essa batalha faz parte da nossa luta até nós sermos transformados completamente. É o que diz o apóstolo Paulo no verso 24. É importante que nós entendamos isso, queridos. Há cristãos que ignoram completamente essa dimensão da batalha da vida cristã, do warfare, do combate, da guerra. Há cristãos que vivem como se as dinâmicas internas da alma dele, ele mesmo pudesse dar um jeito, apaziguar e trazer para a carne respostas. Queridos, se você está em Deus, se você está em Cristo, se essa palavra está habitando ricamente em você, você nunca estará em paz consigo mesmo. Entende isso? Você nunca estará em paz com a sua carne. A nossa jornada de vida cristã nos conduz diariamente em combate com a preguiça da nossa carne, que quer nos curvar e não nos levar diante de Deus em oração, em combate com a preguiça da nossa mente, que não quer meditar com a palavra de Deus, em combate com a preguiça de querermos ficar em casa, ao invés de nos reunirmos com o povo de Deus em adoração, em combate com a vontade da nossa carne, de abrir sites cujos conteúdos não são para a glória de Deus, em combate com a nossa língua, que em todo tempo quer dizer coisas que desonram o nome de Deus e ferem o nosso próximo. Combate o tempo todo. A vida cristã é essa luta, meu irmão, e você precisa entender isto. Há uma dimensão de combate. À medida que nós entendemos que ainda somos pecadores, meus irmãos, o nosso homem interior deseja as coisas de Deus e há uma carne aqui lutando contra nós. Nós falaremos mais sobre isso no capítulo 8, mas eu espero que pelo menos aqui hoje você levante a sua guarda. Levante a sua guarda. Entenda que quando o pecado está querendo conduzir você àquilo que é morte, você deve se levantar e desafiar estas propostas
e proposições do pecado. Certo, querido? Ok? Conhece-te ainda pecador e já não em paz interior. Que bom. Aquela paz antiga que nós tínhamos nos levava à morte. Essa paz nova que nós temos nos leva à vida. A paz que nós tínhamos era com o nosso pecado. Agora nós temos paz com Deus e guerra contra o pecado. Certo, queridos? Essa é a posição do cristão. O seu inimigo é forte? É. O seu inimigo é poderoso? Também. Mas aquele que começou a grande obra em nós, ele está ao nosso lado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nesse sentido é que Paulo declara que somos mais que vencedores. Perderemos batalhas? Perderemos. Mas nós não desistiremos. Nós levantaremos. Feridos? Levantaremos. E continuaremos a guerra. Não ignore esta batalha que está acontecendo dentro de você. Se você é um cristão, você está em batalha. Amém? Conhece-te ainda pecador, reconhecendo que, em primeiro lugar, você tem de lidar com o poder da carne. Conhece-te pecador. Conhece-te pecador, entendendo que o poder agora o novo homem já está habitando em nós. Apesar de o pecado habitar em nós, já há um novo homem em nós que se inclina a Deus. Reconhece-te pecador. Entretanto, já não em paz interior, sabendo que há um conflito em você. Conhece-te ainda pecador e confessa isso, mais agudo do que nunca. No verso 24, nós temos o apóstolo Paulo dizendo-nos, ou melhor, declarando-se, miserável homem que sou. O que Paulo está fazendo aqui, queridos? Uma confissão. E quando nós entendemos que nós continuamos, ainda em Cristo, pecadores, nós entendemos que nós necessitamos continuar uma vida de confissão. Você sabia que a confissão é uma esfera fundamental da nossa jornada, queridos? Você confessar-se diante de Deus, você apresentar-se diante de Deus, você esquadrinhar a sua alma, você falar com Deus sobre os seus fracassos, você trazer o pecado todo e todo o seu pecado diante de Deus, o quanto isso é importante. Percebe a fala de Paulo aqui no verso 24? Paulo não atenua, Paulo não se desculpa, Paulo não se justifica. Paulo não apresenta a Deus 10 razões pelas quais eu fiz isso, Deus. O Senhor sabe que tem a minha esposa, o Senhor sabe que tem os meus irmãos da igreja, o Senhor sabe como é o meu patrão, o Senhor sabe que problemas financeiros eu estou passando. Paulo não apresenta 10 escusas, 3 escusas, uma escusa. Paulo abre a sua alma e ele diz, miserável. Percebe, queridos, quem diz isso? Um dos maiores santos, se não o maior deles, da história da igreja. Um dos maiores gigantes da fé, um homem de uma envergadura envergonhável. Nós nos sentimos envergonhados quando nós olhamos para a envergadura de Paulo. O gigantismo, o brilhantismo, a entrega, o amor, o derramamento do Espírito, os dons, o poder, a eficácia, a manifestação da glória de Deus na vida de Paulo. E o que Paulo diz de si? Miserável. E quanto nós somos equivocados quanto a nós mesmos, queridos. Há muitos cristãos equivocados. Não se sabem o quê? Miseráveis. Pecadores. Há cristãos que pensam que pelo que estão fazendo, pela sua justiça, pelas suas obras, tem alguma coisa diante de Deus. Meu irmão, você não se olhou direito. A nossa postura diante de tudo isso aqui, nos conhecendo, é confessarmos, por último, declararmos, Senhor, o que eu sou? Sou um pecador. Paulo vai se dizer em Filipenses, o pior dos pecadores. E se nós estamos em Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, você continua
miserável em si mesmo, enriquecido apenas em Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Nós temos um tesouro em quê? Em vasos de barro. Sabe o que valia um vaso de barro naquele tempo, queridos? Nada. Muito barato. Com algumas moedas você comprava vasos de barro. E Paulo diz, nós temos esse tesouro precioso aqui. Essa glória, a manifestação da beleza e dos dons de Deus, sabe em quê? Em nada. Deus não escolheu guardar os seus tesouros em baús bem ornamentados de reis, quem sabe revestidos por fora de ouro e de pedras preciosas. Deus escolheu derramar os seus tesouros em vasos de barro. Percebe a importância disso? De nós nos confessarmos, Senhor, sabe que eu tenho em mim mesmo? Nada. Meus irmãos, eu tenho... Já até estou esquecendo quanto tempo de jornada de fé, né? O Senhor me alcançou aos 15 anos de idade. Eu tenho 23 anos de idade que sigo a Jesus com todo o meu coração. E sabe de uma coisa? Eu continuo não me impressionando comigo mesmo. Continuo não me impressionando comigo mesmo. Se há qualquer coisa gloriosa que por meio de nós, instrumentos de barro, Deus manifesta, a glória seja totalmente, completamente, absolutamente dele. E nós precisamos continuar confessando, Senhor, é isso que eu sou, miserável. Porque quando nós achamos que somos ricos, que somos sábios, que estamos bem vestidos, que temos boa justiça, nós poderemos talvez ouvir as mesmas coisas que ouviu o pastor da igreja de Laodiceia. Miserável, você é um cego, é um pobre, é um nu. Você se veste de vestes lindas, mas não sabe que você está nu diante da minha presença. Você tem um aspecto de pureza, de santidade, de poder, mas só eu sei quem você é na sua interioridade. Eu te aconselho que você compre de mim vestes brancas e se vista, para que você não esteja nu. Paulo não se achava bem vestido em sua justiça, não se achava poderoso em seus feitos. Paulo se declarava o quê? Miserável. Sim, queridos, a confissão constante na nossa vida cristã é importantíssima, e especialmente quando nós descobrimos que ainda somos pecadores. O Senhor Jesus nos ordena que diariamente nós nos apresentemos diante dele dizendo: perdoa-nos os nossos pecados. Por isso, não podemos evitar confessar os nossos pecados. Há cristãos que evitam confessar-se diante de Deus, que ficam procrastinando, que ficam justificando, que ficam lidando com essa situação como se fosse algo administrável. Faça como Paulo. Reconheça que a carne está lutando dentro de você e que sim, ela vence às vezes. E por isso, confesse-se, queridos. Paulo fala da percepção da doença e do desejo de saúde, quando ele se confessa miserável diante de Deus. Amém? Confesse-se. E por fim, conhece-te ainda pecador. Se conhecer-nos pecadores é importante, para que nós entendamos que estamos lidando com o poder do pecado, da carne, para que nós reconhecemos que já há um novo homem em nós, para que nós entendamos que estamos em batalha com o pecado, não estamos em paz mais com ele, para que nós confessemos nossa condição mais profundamente do que nunca fizemos. Mais importante de tudo isso é conhecermos os pecadores e ousar confiar mais seguramente ainda em Cristo como nosso Senhor. Reconhecer-nos pecadores, conhece-te ainda pecador, e ousa confiar mais seguramente ainda em Cristo como seu Senhor. Olha o que diz o verso de número 25. O verso de número 25, o apóstolo Paulo nos diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Paulo, depois de ter declarado sua condição de pecaminosidade, dito que ainda há um pecado residente nele, que ele sabe dessa batalha que ele vive, que ele reconhece também que ele já é um novo homem, e que ele se confessa diante de Deus, não termina aqui. Isso não termina em desespero, isso não termina sem saída, isso termina com uma declaração poderosa, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Caramba, eu já não aguento mais viver essa batalha frequente. Quem me livrará de forma última e definitiva dessa guerra que eu vivo dentro da minha alma? E como Paulo termina? Mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós que nascemos de novo em Cristo, queridos, somos chamados a voltar constantemente, frequentemente, ininterruptamente os nossos olhos a Cristo. Se nós olharmos apenas para nós mesmos, nós desfaleceremos, nós arriaremos, nós desistiremos. Mas a confissão não é para que nós entremos em desespero. A confissão é para que nós recobremos a nossa confiança. Como você veio a Cristo, queridos? Não foi em arrependimento e em confissão? Pois bem, continue voltando-se a Cristo em arrependimento e em confissão. Olhe para Ele de novo. Saiba que Ele é suficiente para perdoar os pecados, todos eles que nós cometemos antes de nos achegarmos a Ele. Mas também Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados ainda hoje. E Ele é completamente suficiente para perdoar os pecados que ainda nós cometeremos. Entende isso? Você termina esse conhecer-se a si, não olhando para si em desespero. Você termina isso olhando para Cristo. A cruz foi exatamente desenhada para salvar pecadores. E aqui eu faço coro com Lutero. O meu nome é pecador, o meu sobrenome, pecador. Graças a Deus por isso, porque a cruz foi feita para salvar pecadores. Entende, queridos? Você só continua salvo pela cruz de Cristo porque você continua um pecador. Amém? Entendemos isso? Bem, à luz disso eu quero propor algumas questões. Conhecer-nos ainda pecadores nos ajuda a entendermos o realismo do Evangelho. O Evangelho é realista, irmãos. O Evangelho não esconde que nós ainda estamos nesta luta, certo? E nos ajuda a nos desfazermos do erro da perfeição. Há cristãos, há igrejas, há teologias que pregam um pseudo-perfeccionismo na vida cristã. Como se agora fosse possível que nós pudéssemos perfeitamente obedecer a Deus em inteireza. Em verdade sim, em inteireza não. E o erro da perfeição conduz a dois terríveis desvios. O primeiro deles é quando o indivíduo diz: a perfeição e eu consigo, eu dou conta. Isso é legalismo. Isso leva ao orgulho e à hipocrisia. Orgulho porque ele acha que aquilo ele realiza por si mesmo, e hipocrisia porque ele acaba escondendo as falhas que ele próprio reconhece em si e ele cobra de outros. O erro da perfeição ainda leva ao segundo erro, que é quando o indivíduo olha para essa perspectiva de perfeição e diz: caramba, eu não consigo. E ele entra em desespero. Não, queridos. A fé cristã não nos dirige à perfeição, quer seja para que nós encontremos a religião nessa ideia de perfeição, quer seja para que nós entremos em desespero nessa ideia da perfeição. Muito pelo contrário. A fé cristã nos ensina que nós ainda somos pecadores. Já com uma mudança verdadeira? Já. Mas acertaremos sempre? Não. E quando nós pecarmos,
não nos desesperemos. Nos confessemos, mas não nos desesperemos. Entender que ainda somos pecadores nos encoraja à confissão. Meu irmão, pelo amor de Deus, não permita que você continue vivendo com esse pecado que você o agasalha, você o alberga, você o protege há tanto tempo, e você só se justifica dele. Quando nós, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus sabe que você ainda é um pecador. Às vezes a gente tem cristãos que eles acham que Deus vai se escandalizar se eles trouxerem a verdade, né? Meus irmãos, se confessa. Se confessa diante de Deus, se apresenta diante de Deus. O caminho pelo qual nós começamos a derrotar o pecado residente é a confissão. Enquanto nós não nos confessarmos, nós ainda estaremos debaixo de um poder que nos domina, sem que nós façamos qualquer movimento em direção à libertação dele. Portanto, confesse-se a Cristo. Reconhecer que ainda somos pecadores nos encoraja à confissão. Reconhecer que ainda somos pecadores nos mostra que nossas transformações são verdadeiras. Não há incoerência nisso. Não há incoerência entre o cristão ter uma transformação verdadeira e ele ainda ser um pecador. E inclusive, em algumas batalhas contra o pecado, ele ainda perder. A incoerência está em se ele ainda amar esse pecado contra o qual ele é abatido. Especialmente, queridos, nos faz recordar, sabermos que ainda somos pecadores, que Cristo veio salvar pecadores como eu e você. Amém? Então, volte-se a Cristo. No meio do desespero, olhe para a cruz. Saiba que Ele continua salvador de pecadores e que você ainda continua um pecador. Amém? Coloque-se em pé, amado. Eu quero, à luz dessa palavra, convidar você a que ponha um espelho diante da sua face e que faça como Paulo. Reconheça que você é um pecador, que você precisa da salvação que está em Cristo, mas que ao final você declare: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que você possa se albergar, por fim, nessa graça gloriosa que nos sustenta e que nos garante que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando, uma vez por todas, seremos transformados e já não haverá mais essa guerra em nossa alma. Amém, queridos? Curve sua cabeça. Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra não nos esconde a verdade. A Tua palavra trata dessa dimensão da nossa vida como a luz do meio-dia, nos revelando quem ainda somos. Que nós não estejamos ignorantes disso, Senhor. Que nós compreendamos isso essa noite. E que isso ajude os Teus servos a se confessarem diante de Ti. Que isso ajude os Teus servos a se posicionarem diante dessa batalha, essa luta, essa guerra que há contra a carne. Que isso permita que os Teus servos continuem olhando para Cristo e vendo em Cristo nosso Salvador, o Salvador de pecadores que somos nós. Obrigado, Senhor, pela cruz que me alcançou e que continua me alcançando todos os dias da minha vida. Obrigado porque o Senhor nos permite olharmos com clareza e não nos impressionarmos com a vaidade dos nossos feitos de palha. A nossa justiça é palha, mas a justiça de Cristo é rocha, é granito. Obrigado porque Cristo continua nos salvando. Ele nos salvou e essa salvação é permanente, é perene, é decisiva, é verdadeira. E é só por causa dele que nós podemos hoje lutar contra o pecado. Nós te damos graças por isso e te pedimos, manifesta essa realização plena na vida dos teus servos hoje.
Eu peço de Ti um espírito de confissão hoje sobre os Teus filhos. Eu peço de Ti, pelo Teu Espírito, revelação dos pecados que estão dominando nossas vidas e que nós muitas vezes não estamos percebendo. Eu suplico a Ti hoje que nós possamos nos apresentar diante de Ti, suplicando a Ti misericórdia, Senhor, e reconhecendo o nosso estado de miséria, mas que em nossos trapos, em nossos andrajos, em nossas vestes rasgadas, nós olhemos para a justiça de Cristo, este manto perfeito que nos cobre e que não deixa nenhum aspecto de nossa nudez exposta. Obrigado por Cristo Jesus, no qual nós temos vestes para nos vestir e justiça para nos apresentarmos diante de Deus. Continua nos ajudando, Senhor. Nós não queremos dar espaço ao pecado. Nós queremos continuar essa batalha que muitas vezes é cansativa, Senhor. Essa batalha que é tão dura, Senhor. Essa batalha exaustiva, Senhor. Vê-nos que precisamos do Teu auxílio e venha o nosso encontro com o Teu Santo Espírito, dando-nos poder para vencer, Senhor, dando-nos graça para alcançarmos misericórdia, fazendo-nos olhar de novo para Cristo, a fim de que o Senhor esteja completamente realizando tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.